Semana de Oração Jovem 2024. Sermão 1. Deus ama sua cidade? Introdução. Deus ama sua cidade? Hoje vamos responder a essa pergunta, mas primeiro vamos dar uma olhada em algumas coisas interessantes sobre as cidades. Segundo estudos, uma cidade é um lugar superpovoado e organizado que é como um epicentro de tudo: dinheiro, cultura, política e muito mais. As cidades estão cheias de arranha-céus, estradas e muitos serviços. Além disso, nas cidades há pessoas de todos os lugares e culturas, sendo locais onde acontecem muitas coisas interessantes, como inovação, educação e trabalho. Agora vamos falar sobre algumas das maiores cidades do mundo. Tóquio, Japão, é a cidade com mais gente do planeta. É famosa por ser extremamente tecnológica e por ter uma cultura muito interessante. Nova York, Estados Unidos, é como se fosse o centro de tudo, com muito dinheiro, comércio e cultura de ponta. Londres, Reino Unido, é uma cidade histórica que ainda desempenha um papel importante na economia e na política mundial. Pequim, China, é a capital da China e um lugar muito importante para a política e a cultura. São Paulo, Brasil, é o lugar onde tudo acontece na América do Sul. Tem muito comércio e cultura divertida. Mumbai, Índia, é uma cidade em crescimento e um importante polo de negócios. Lagos, Nigéria, é um importante centro financeiro africano. Foi descrita como a capital cultural, financeira e de entretenimento da África. Agora, e os problemas emocionais das pessoas que vivem nas cidades? Acontece que morar em uma cidade nem sempre é como nos filmes. As pessoas na cidade podem ficar estressadas, porque tudo passa rápido e o trânsito pode ser um incômodo. Apesar de estarem rodeadas de gente, algumas pessoas podem se sentir sozinhas porque não têm conexões profundas. A ansiedade também pode ser um problema, pois a pressão para ter sucesso e a competição estão em pleno vigor. E às vezes a depressão também é mais comum nas cidades, porque a vida pode ser intensa. Mas aqui estão as boas notícias. Deus ama as cidades, e isso significa que Ele ama as pessoas que vivem nelas, com todos os seus problemas e emoções. Deus tem um coração gigante e se compadece quando vê pessoas passando por momentos difíceis. Então, como Deus nos mostra seu amor nas cidades? Vejamos 3 coisas que nos mostram seu amor em ação. Desenvolvimento. 1. Deus envia mensageiros às cidades. Você sabia que na Bíblia a primeira vez que uma cidade é mencionada tem a ver com um homem chamado Enoque, que era filho de Caim? Gênesis 4, versículo 17. Acontece que Enoque veio de uma família com um histórico de problemas sérios. Seus descendentes criaram cidades onde aconteceram algumas coisas bem estranhas, como múltiplos casamentos e assassinatos, mas eles também foram criativos com a música e a metalurgia. Depois de um grande dilúvio, as coisas não melhoraram. Os netos de Noé, especificamente os filhos de Cã, começaram a construir as piores cidades. Gênesis 10, versículos 6 a 12. E o clímax foi quando construíram a Torre de Babel, com a ideia de se tornarem famosos. Gênesis 11, versículo 4. Na Bíblia existem diversas cidades. Algumas das mais famosas são Babilônia, Ur dos Caldeus, Sodoma, Gomorra, Nínive e Jerusalém, dentre outras. A maioria dessas cidades era como o epicentro do mal e do pecado. Mas, surpreendentemente, apesar de todo o desastre, Deus não desistiu deles e enviou-lhes mensageiros com uma mensagem de compaixão e uma oportunidade de mudança. Um exemplo disso é a história de Jonas. Deus disse a Jonas para ir à cidade de Nínive para dar-lhes um aviso. Mas Nínive era um lugar muito violento e cheio de maldade. Naum 3, versículo 1. Imagine quão ruins eles eram. Há um pergaminho antigo que diz que os reis de Nínive agarravam seus inimigos e literalmente os queimavam após removerem sua pele. Que insanidade! Mas apesar de toda a sua violência e maldade, Deus não quis abandoná-los, sem lhes dar uma oportunidade de mudar. Ele enviou Jonas, o profeta, para avisá-los. E sabe de uma coisa? A cidade de Nínive respondeu com arrependimento. Jonas 3, versículos 5 a 10.
Você sabia que Deus também quer ver mudança e arrependimento nas cidades? É por isso que ele envia mensageiros. Leia o que Deus diz por meio de um de seus mensageiros. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se, convertam-se dos seus maus caminhos. Ezequiel 33, versículo 11. Mas espere, isso não acontecia apenas nos tempos antigos. Deus ainda hoje quer ver mudanças em nossas cidades. É como se ele dissesse: ei, não quero perder o que há de bom nas cidades. Quero que se arrependam e mudem para melhor. Pense em sua própria cidade. Pode estar cheia de coisas boas, mas também é provável que tenha as suas próprias coisas, como problemas, crimes e todas aquelas emoções intensas. Mas Deus ainda envia pessoas à sua cidade para demonstrar amor e dizer: ei, estou aqui, vamos mudar isso juntos. Então, se você já se perguntou se Deus se importa com sua cidade, a resposta é sim, ele se importa. Deus quer que cada cidade seja um lugar onde as pessoas possam viver em paz, prosperidade e harmonia. E ele está disposto a usar pessoas como você para fazer isso acontecer. Então vá em frente e faça parte da mudança em sua cidade. Então, jovens, Deus está empenhado em transformar até as cidades mais rebeldes e insanas. Isso é amor em ação. 2. Deus mostra compaixão pelas cidades. Acontece que Deus não apenas envia mensageiros, mas também demonstra grande empatia pelas pessoas que vivem nessas cidades, principalmente quando estão passando por momentos difíceis. Veja essa passagem de Mateus 9, versículo 35 e 36. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E o que significa sentir compaixão? Resumindo, é se colocar no lugar do outro e compreender seus problemas e dores. Sim, Deus sente muita pena das pessoas nas cidades, especialmente quando estão passando por momentos difíceis. Imagine o seguinte: sua cidade pode ser um lugar cheio de caos, onde às vezes parece que todos estão perdidos na confusão. As pessoas podem se sentir solitárias, estressadas, doentes ou não, mas Deus está lá. O próprio Jesus percorria as cidades, ensinando e curando as pessoas. E quando ele viu a multidão, seu coração se comoveu. É como se ele quisesse nos dizer: gente, estou aqui para ajudar vocês. Vocês não estão sozinhos nisso. Então, jovens, na próxima vez que vocês se sentirem oprimidos por tudo que está acontecendo em sua cidade, lembrem-se de que Deus os entende. Ele tem empatia por você e por todos os outros. Não importa quão confuso o mundo pareça, Deus está disposto a estar presente e cuidar de nós. Isso é puro amor em ação. 3. Deus transforma as cidades. Então, já falamos sobre como Deus envia mensageiros às cidades e sente compaixão pelas pessoas que ali vivem. Mas isso não é tudo. Deus também é como um especialista em reformar as cidades. Você se lembra da história de Saulo de Tarso? Um dia, Saulo estava em sua missão insana de perseguir os cristãos e estava indo para a cidade de Damasco para fazer o que queria. Mas espere, aí vem a parte interessante. O próprio Jesus apareceu na estrada e mudou completamente sua vida. A história está em Atos 9, versículos 1 a 6. Saulo, que antes era o pior inimigo dos cristãos, transformou-se em Paulo, um dos apóstolos mais importantes de todos os tempos. Imagine isto: Saulo, de perseguidor de cristãos, se tornou um homem que plantava igrejas em todos os lugares, tornando-se uma espécie de herói. É como se Deus tivesse dado a Saulo um super upgrade e o transformasse em alguém completamente diferente. E o que isso nos ensina? Que Deus tem um poder enorme para transformar não só pessoas, mas também cidades inteiras. Quando sua graça é posta em ação, tudo pode mudar. Então, jovens, se vocês alguma vez pensarem que sua cidade precisa de uma mudança,
Lembrem-se de que Deus é o especialista em transformar as coisas. É como um artista em ação que deixa tudo melhor. Conclusão: Deus tem um amor especial pelas cidades. Ao longo da Bíblia, vimos como ele demonstra seu amor de maneiras incríveis. Ele envia mensagens, é super compreensivo e até muda cidades terrivelmente pecadoras. Como jovens de Deus, é nosso dever amar nossas cidades e fazer com que o reino de Deus se expanda nelas. Tenha sempre em mente que Deus está ativo em nossas cidades e que nós podemos ser seus instrumentos de amor e compaixão. Oremos para que o amor de Deus continue fluindo e transformando nossas cidades. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva no canal O Bom da Bíblia no YouTube e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.